passar a régua rápido. Opa! Deu um negócio. Tá pronto? Anderson. Câmara Municipal de Unai, quinta reunião extraordinária, primeira sessão legislativa, 18ª legislatura, Unai, 29 de junho de 2017, às 14 horas. O painel eletrônico estará aberto para registro de presença dos senhores vereadores. Constatada a presença de 12 vereadores ausentes, o vereador André Machado, vereador Paulo Arara, vereador Valdir Porto. Declara aberta a presente reunião sob a proteção de Deus e, em nome do povo naiense, iniciamos nosso trabalho. Primeira parte, 15 minutos improrrogáveis. Com a palavra, o primeiro secretário em exercício para a leitura bíblica retirada do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 29. Retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 7. Naquele tempo, diz Jesus, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrarás no reino do céu, mas assim aquele que faz a vontade do meu Pai em vosso nome. E não foi em vosso nome que expulsamos o demônio e fizemos muitas alegrias. E, no entanto, eu lhe direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários mal, aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, e semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquelas casas, e ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não a põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu uma casa na areia. Caiu a chuva, vieram a enchente, sopraram os ventos, investiram contra aquelas casas. Ela caiu, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina, com efeito, e ela ensinava como tinha autoridade e não como seu escriba. Palavra da salvação. Com a palavra, o primeiro secretário que proceda à leitura da ata da 26ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Unai, realizada em 26 de junho de 2017. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, professor. Eu peço dispensa da leitura das atas. O vereador Olímpio Antunes requereu suspensão da leitura da ata. Está em votação em turno único o requerimento verbal de autoria do vereador Olímpio Antunes, que requer a suspensão da leitura da ata anunciada. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados, se discordarem, se manifestem. Com a concordância de 12 vereadores,
discordância está aprovado em turno único por 12 votos favoráveis, 1 voto contrário, vereador Hilton Campos, 2 ausências, vereador Paulo Arara, vereador Valdir Porto. Efetuada a dispensa da leitura das atas dos termos regimentais, a considera aprovado. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do edital que convocou essa reunião, edital número 31, de 26 de junho de 2017. Gente do céu, mas puta. Entrou um grupo, você não falou isso. Você quer resposta de dois? Você quer vereadores antes do Tem não, né? Tem jeito, você não fica nervoso, não. Pelo amor de Deus. Foi lá buscar, Arlen? Amigo? Hã? Faz tempo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E ainda não se esquece os trem. Esqueceu o edital. Vou buscar ali. Não. Fala comigo. Foi isso? Não tem como não ficar nervoso. Não. Dois aí. Tem um que vai entrar na pauta. Hã? Deve estar aí, não. Dois projetos. É só a redação. É a redação final. É a redação final do. A emenda 41. E o 41, segundo tudo, é para a redação final. Não, ó. Edital número 31, de 26 de junho de 2017. Dispõe sobre a convocação dos vereadores para a 5ª reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. O presidente da Câmara Municipal de Unai, do Estado de Minas Gerais, do uso de suas atribuições legais, especialmente que lhe confere no artigo 80, inciso 2º, a linha X e P, a resolução número 195, de 25 de novembro de 1992, com o artigo 17 do mesmo diploma legal. Considerando a necessidade de apreciação do projeto de lei número 34 de 2017, encaminhado por intermédio da mensagem número 21 de 6 de abril de 2017, considerando a necessidade em atender, na íntegra, os motivos que ensejam o envio pelo chefe do Poder Executivo da mensagem número 26, 16 de maio de 2017, que encaminha o projeto de lei número 41 de 2017. Resolve, inciso 1º, convocar os membros da Câmara Municipal de Unai para a 5ª reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura, a realizar-se no dia 29 de junho, corrente, quinta-feira, às 14 horas, na sede do Poder Legislativo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia. Fase única.
Item A. Discussão e votação em segundo turno do substitutivo número 1 ao projeto de lei número 41 de 2017, de autoria da Comissão de Constituição, Legislativa, Justiça, Redação e Direitos Humanos, que altera o dispositivo das leis número 3.074, de 23 de março de 2017, que reorganiza a reestrutura e estrutura administrativa, organizacional e institucional da Prefeitura de Unai e da outras providências. E 1852, de 15 de setembro de 2000, que organiza e disciplina os sistemas de controle interno, de planejamento e de orçamento do Poder Executivo e da outras providências. B. Discussão e votação em turno único do parecer que dá redação final ao projeto de lei número 34 de 2017, de autoria do prefeito municipal de Unai, José Gomes Branquinho, e disciplina e autoriza a concessão de gratuidade no serviço de transporte coletivo urbano e rural de Unai para os idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais, HIV, câncer, doenças renais crônicas, estudantes e da outras providências. C. Discussão e votação em turno único do parecer que dá redação final substitutivo número 1 do projeto de lei número 41 de 2017, de autoria da Comissão de Constituição, Legislativa, Justiça e Redação. E Direitos Humanos, que altera o dispositivo das leis número 3.074, de 23 de março de 2017, que reorganiza e reestrutura a estrutura administrativa, organizacional e institucional da Prefeitura de Unai e da outras providências. E 1852, de 15 de setembro de 2000, que organiza e disciplina o sistema de controle interno e de planejamento e de orçamento do Poder Executivo e da outras providências. Registra-se, publica-se, cumpra-se. Unai, 26 de junho de 2017. Terceira instalação do município. Segunda parte, ordem do dia, 3 horas e 10 minutos. Horário de início, às 14 horas e 11 minutos. O painel eletrônico estará aberto para o registro de presença dos senhores vereadores. Constatada a presença de 15 vereadores. Fase única. Está em discussão e votação o segundo turno substitutivo número 1 ao projeto de lei número 41/2017, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação de Direitos Humanos, que altera o dispositivo da Lei 3.074, 24 de março de 2017, que reorganiza e reestrutura a estrutura administrativa, organizacional e institucional da Prefeitura de Unai e da outras providências. E 1852, de 15 de setembro de 2000, que organiza e disciplina o sistema de controle interno de planejamento e orçamento do Poder Executivo e da outras providências. Declaro aberta a discussão da matéria. Encerrada a discussão, declaro... A palavra, vereador Hilton Campos, para discutir o projeto. Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores, vereadora, servidores, público presente, internautas, imprensa, minhas saudações. Nós aprovamos o projeto de lei 3.074 em março de 2017. Este projeto de lei, a mensagem do senhor prefeito, veio a essa casa em maio de 2017, 24 de maio. Então, vê que não tem sentido de ter uma mudança numa cidade do Porto de Unai para ser alterada uma legislação tão rápida, entendeu? E
estava verificando também, senhor presidente, a situação do nosso município. Nós não podemos atribuir qualquer despesa, tendo em vista que o senhor prefeito atual recebeu a prefeitura com limite de gastos no total de 56,4. Isso em 31, em 28/1/17, estava em 56,4. No mês de maio, 30 de abril, data básica que tomou para elaboração, eles aumentaram o endividamento do município mais 3,70. Então, quer dizer, indo para 57,70% o gasto com o pessoal do nosso município. A nossa lei orgânica traz que, em seu artigo, que não será admitido aumento de despesas previstas nos projetos de iniciativas exclusivas do prefeito, exceto com a comprovação da existência de receita. Você me presta aí, Paulo? O projeto, com devido respeito, não vem instruído com qualquer que seja o impacto financeiro, os gastos, e vem também criando funções gratificadas de corregedor restrito, bem com coordenador geral de regulação amplo. Então, quer dizer, nós estamos vendo que o objetivo aqui é aumentar ainda mais, se aumentou de 54 para o total de 57,70, ele ainda quer aumentar mais as despesas. Eu entendo que, uma vez que a lei de responsabilidade fiscal é bem clara, que não pode autorizar despesas, a iniciativa do pedido é do prefeito municipal, mas a planilha de gastos tem ela aqui no interior da casa, acesso publicamente a qualquer vereador. Eu entendo caso os vereadores que venham dar esse voto favorável a mais gratificações, entendeu? Alterações que ele está fazendo ali. Ele manipulou toda a administração e agora está aqui querendo enganar. Fala que está excluindo secretarias, mas não vejo mandar um funcionário embora. Está simplesmente levando o poder para dentro do gabinete dele. Então, um prefeito que quer administrar sozinha. Tudo dele eu pago tanto para decidir assim, dou a vantagem aqui, a outra ali, e vai levando a administração. E nós não podemos aceitar esse tipo de matéria ser aprovada nessa casa. Para que cometeu injustiça quanto à diferença de cálculos, de planilha. Por que não pediu o setor financeiro da prefeitura, Secretaria da Fazenda? Por que não pediu a Procuradoria para analisar um projeto de forma correta? No projeto 05, que ele hoje está alterando tudo tão rápido, já tem 2 planilhas de salário, que só em Unaí que existe isso. Tem um salário de R$ 9.279,83 e o outro de R$ 8.400 e pouco. Quer dizer, foi 2 tabelas, enfiada a tabela no meio do processo do projeto de lei e aprovado por essa casa. Inclusive, esse processo está perante o Poder Judiciário ainda para analisar a legalidade do mesmo, que não poderá. E eu, sabendo, reconhecendo que se eu der o voto favorável aqui, eu estou comungando com autorização de despesa ilegal. Eu não vejo como ser aprovado esse projeto, porque tem o dever de reduzir as despesas. Ao contrário, fala tanto do prefeito anterior, mas em janeiro estava 54 e 56,40, em abril chegou a 57,70. Mas quer dizer, o coitado do ex-prefeito está lá pagando pelas contas. Outra coisa, essas denúncias de improbidade administrativa, elas são tão sérias
Chegou agora para execução, confirmada a sentença da época do Adélio Martins. Quer dizer, saiu sentença condenando a restituir os corpos públicos e caçando direito político. Quantos anos o doutor Adélio foi prefeito de Jundiaí? Há quantos anos atrás? Quer dizer, agora que chegou a decisão para condená-lo, mas tarda a justiça, mas não falta. Então, eu vejo que esse projeto não veio em boa hora, o município não tem condições de aprovar as alterações que o prefeito quer, porque está administrado, toda a vida foi administrada, inclusive as leis anteriores que está alterando, já são leis que estaria no próprio época que ele era o vice-prefeito, que fazia lá, ajudava na administração, então não tem como. E também tem erros aqui absurdos. Por exemplo, o artigo 10, não suprimido, ele fala que está sendo alterado, quer dizer, fala suprimido e ele altera. Também está aqui, passa a vigorar artigo 19. Aí, que passa a vigorar da seguinte redação, artigo 19. Aí, quer dizer, se supriu, como é que passa a funcionar com a seguinte redação? O que é suprimido não tem redação, não existe. Ainda mais, o artigo 28 fala que modifica o artigo 28. Aí passa, a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento tem o seguinte estrutura básica interna. Fica cumprido o artigo 28, fica suprido, quer dizer, suprimiu o inciso 2º do artigo 28. O artigo 10, que fala que suprimiu também, vem aqui o artigo 30, também fica suprimido. Depois vem aqui o artigo 10, que falou que tinha suprimido, suprime-se o artigo 28, artigo 11, e depois ele cria outro artigo 10. Mesma hora que fala que está suprimindo o artigo 10 e 11, ele está alterando o artigo 10 e suprimindo o artigo 11. Por isso vocês vejam que esse prefeito precisa de lembrar que a administração pública não é igual à vida particular da gente, não. Eu compro o terreno pelo preço que eu quero, que eu pago e pronto. Na administração pública você precisa de lei para coordenar e como vai ser regido o município, vai ser administrado o município. Então, essa lei aqui está totalmente suprimida, artigo, outro está alterado e fala que suprimiu. Outra coisa também, no artigo 88 da lei 1852/2000, passa a vigorar com a seguinte redação: o sistema de controle interno do Poder Executivo compreende atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão sob orientação técnico-normativa da Controladoria Interna e de Transparência Pública, criada com uma unidade da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento e pelas atividades de administração financeira e contabilidade sob orientação técnico-normativa da Secretaria Municipal da Fazenda, Planejamento e Controle Interno. Ora que na Lei 3.077, ele está de novo insistindo em mudar a estrutura de um artigo, de uma lei que não tem nada a ver com a nova lei. Quer dizer, ele está fazendo a mesma lei, no meio lá, um artigo que vem a criar. O sistema de controle interno do Poder Executivo será vinculado diretamente ao gabinete do prefeito, quer dizer, está levando para lá. Aí vem, as atividades de planejamento e de orçamento do governo municipal, organizado de forma sistêmica, tem como órgão central a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento. Ele manda na frente falando que a Secretaria de Planejamento está sendo excluída. Quer dizer, esse projeto de lei não tem como você dar um voto de confiança. Encerrada a discussão, declaro aberto o caminhamento de votação. Palavra, vereador Hilton Campos, pelo prazo de 5 minutos. Mais uma vez, minhas saudações, encaminhando votos, senhor presidente. Quero também deixar registrado aqui a preocupação que suprime também do artigo 60, ele está suprimindo alguns órgãos sem nos informar se existem servidores de lá,
está criando aqui o cargo de coordenador de casas, lares, que nós já aprovamos a lei criando esse cargo. Agora já vai mais um cargo que está aqui, quer dizer, já foi, eu não votei favorável porque não tem despesa, mas este ano, vossas excelências se recordam muito bem que vocês aprovaram um projeto de lei criando esse cargo de coordenador de casas lares. Agora vem mais uma vez criando mais o mesmo cargo em outra lei. E o cargo de coordenador geral de regulação também está criando esses dois cargos. Está alterando. E aí é o seguinte, você vê que não está alterando a lei, hora nenhuma que ele criou, a lei que mandou especial para cá, para alterar ele lá. Ele nem referiu a lei que foi aprovado o cargo de coordenador de casas lares. Ela nem refere nas alterações. E também é o seguinte, está extinguindo a transparência. Quer dizer, o município de Unai vai ser o único cidade que você não tem como ter acesso à transparência da administração pública, nem através do requerimento dessa Casa de Leis aqui, que não é atendido, nem como através dos próprios solicitações através de ofício. E agora ele ainda quer tirar mais, cortar o controle de transparência da Prefeitura Municipal. Então, quer dizer, aqui eu mando, eu dou as cartas, eu que faço. Enquanto o pessoal está sendo perseguido pela administração atual, vários reclamando. A cidade, a única coisa que ele fez até hoje, limpou o corguinho uma vez e está fazendo um tapa-buraco, que eu já pedi que mandasse essa casa, a licitação dessa operação tapa-buraco, não vem. Com esse gasto, 57,70 é crime aprovar autorização de despesas. Tem alguém que vai falar que não está criando despesa. Está sim, está as funções gratificadas, está os dois cargos e... Quer dizer, ele fala que está reduzindo a secretaria, mas não extinguiu, não mandou nenhum cargo extinto para falar assim, extingui tantos cargos, extingo o órgão, mas não extingo cargos, entendeu? Então, quer dizer, assim fica difícil para a administração reduzir esse gasto. Agora, eu poderia ser o contrário, deveria votar favorável para ele aumentar mais a folha de pagamento, já está 57,70, entrava com impeachment contra ele, entendeu? E era melhor do que ou denunciar no judiciário para afastar ele, que não cumpre a legislação, nem a lei orgânica, nem a lei de responsabilidade fiscal e cria a administração do jeito que ele acha que deve ser feito, perseguindo, não dando transporte às pessoas que necessitam, não zelando pela igualdade social, o bem-estar dos nossos munícipes e todo o cidadão unaiense tem direito de um governo transparente e honesto. Isso está assegurado em nossa lei orgânica. Está tirando a transparência que nunca teve nesse governo e está agora tirando a lei também. Quer dizer, se você fazer um requerimento, só que ele esquece a lei federal, que ele é obrigado, dentro do prazo de 20 dias, a solicitação por qualquer pessoa, não precisa ser o vereador, ele tem que mandar para cá, sob pena de ser cassado o seu direito por 2 anos. Então fica aqui meu voto contrário em defesa da população unaiense, pelo crescimento da nossa cidade, pelo desenvolvimento do nosso município e para a valorização dos nossos servidores que estão em situação. Professores têm com salário de 2015 ainda base, serviços, monitores ganhando menos que salário, vigias ganhando menos que salário mínimo e tira dos vantagens do quinquênio para complementar salário. Não podemos aceitar as injustiças que está praticando com os servidores efetivos, para colocar apadrinhados políticos ou indicações de pares dessa casa. Então, voto contrário. A palavra ao vereador Paulo César Rodrigues. Boa tarde, vereadores, vereadoras, público presente, imprensa. Eu quero encaminhar aqui meu voto, dizendo que eu já dei um parecer contrário na Comissão de Justiça, entendendo que esse projeto é institucional, então o meu voto vai ser o contrário, porque eu já dei um parecer na Comissão de Justiça o contrário. Só isso. Muito obrigado. A minha voto, senhor presidente. Palavra, vereador Paulo Arara. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu gostaria muito de ajudar. Eu aqui não vou desfazer, mas eu acho que está faltando dessa casa alguns itens, principalmente, que às vezes, nem sempre você pode dar pareceres contrários. O que tem que fazer? Eu acho que quando chega uma comissão aí de justiça, de finanças, a presidência de justiça, de finanças, ela tem a obrigação
É obrigação de trabalhar pela Câmara e pela Prefeitura. O que que é? O que está ruim e o que está errado, buscar na Prefeitura e complementar o projeto. E ontem, seus vereadores, eu tive uma reunião ontem com os promotores aqui de Unaí, e a principal conversa que a gente teve, uma das conversas que a gente teve, principalmente com a doutora, a promotora, é esse tipo de coisa. Então, o que que acontece com isso? Então, muitos vereadores não prestam atenção, muitos vereadores não observam, acham assim, eu vou votar, porque eu tenho que votar e eu não vou pagar nada por isso. Ontem foi 2 horas de conversa. Então, o que está faltando aqui? Eu acho que a casa não está trabalhando direito, eu acho que as comissões estão pecando, porque esse aqui é um projeto que poderia ter buscado melhoria nele, sabe? Melhoria, Tião, para ficar melhor, porque tem algumas coisas, quando a folha está estourada, quanto tem aqui criando, quando você não está mostrando o que está fazendo, você está fazendo no escuro. E a obrigação da Câmara Municipal é trabalhar para o povo de Unaí e trabalhar em conjunto de parceria dos grandes projetos de melhoria para a cidade, junto com a Prefeitura Municipal de Unaí e o prefeito. Porque, assim, eu estou falando isso, que eu tenho observado muito, eu já fui presidente de Justiça, de Finanças, já mexi, e eu corri atrás, sabe? Aí o que que acontece? É a obrigação das comissões fazer o possível, antes de dar qualquer parecer, presidente dessa casa, para ajudar a melhorar o projeto possível, porque senão o projeto precisava vir para essa casa. Ela vem para essa casa, para que nós, o que está errado, o que está ruim e o que não está certo, que nós somos fiscalizadores, melhorar o projeto. Aí o que que acontece? É igual, por exemplo, aí na reunião de ontem, eu falei, sabe, Paulo? O que que está acontecendo? O que que ficou? O que que os promotores cobrou? Traz para nós. Traz papel, traz o que está acontecendo. Então, o que que acontece? Não é isso, só que eu fui lá falar de uma coisa, falou, acabou, nós conversamos sobre muitas coisas. E foi 2 horas de conversa. Aí, o que que acontece? Vereador Wilton, eu não culpo muito, às vezes, o prefeito, não. Eu culpo mais a casa. Porque eu não vejo aqui, sinceramente, de Deus das comissões passadas, eu não vejo vereador colocar o projeto debaixo do braço para a prefeitura e brigar pelo projeto, melhoria, eu não vejo. Então, o que acontece? Esses dias nós tínhamos uma grande reunião aí com um comerciante aí, com um bocado de gente, eu falei realmente, olha, eu não sei o que que acontece, quando a gente era vereador aí, no primeiro mandato, nós tínhamos aqui uma turma de vereadores antigos, que o Olímpio lembra disso muito bem, a Câmara era unida, tinha os problemas lá fora, mas chegava aqui, juntava 5 vereadores, né, Wilton, e corria para resolver um problema do projeto, mesmo sendo oposição. E tem uma coisa, esse pessoal da prefeitura pulava em quadros, mas aqui o que que acontece? Aí chegou o pleito passado, aconteceu assim, aquela coisa, mas tinha muita coisa bagunçada aqui na casa, mas ainda tinha muitas coisas boas. Agora o que que acontece? Eu não estou desfazendo ninguém, eu estou falando a verdade. Eu não estou vendo o que que as comissões estão fazendo para melhorar os projetos, Petrônio. Porque se você pega o projeto o dia que ele chega, às vezes coloca a emenda, mas não busca lá um substitutivo, uma melhoria, procurar melhorar, sentar, porque nós temos um jurídico 100% ótimo. Entendeu? Então depois o prefeito, todo mundo paga a conta. Aí você pega um projeto desse, aprova, vai lá no Ministério Público com um projeto tudo organizado, porque não pode, não é culpa da prefeitura, não. Porque é o seguinte, lá tem 1, 2 que dá conta, lá eles não têm gente, não tem, não adianta falar. E outra coisa, não tem. Você vê, você pega lá, tem o Danilo Bijos e aquela mulher hoje que o prefeito colocou, que está lá, que entende, mas só que tem mais 200 entendimentos em cada projeto de melhoria. E do jeito que está, fica difícil. E eu vou abster no projeto, professor. Caminha a volta, presidente. Quem pediu? A palavra, vereador Valdir Porto. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente, imprensa, internautas, servidor dessa casa, o Danilo. Parabéns, Danilo, está aqui nos visitando, tá? Seja bem-vindo, tá? É uma pessoa importante, advogado, pessoa que trabalha com assessoria aí nas prefeituras, um cara muito
Bem-vindo. Tá, meu querido? Deus abençoe. Eu quero direcionar meu voto favorável por vários motivos. Porque erro todos nós cometemos. E quem não erra? Jesus nos ensinou a perdoar aos nossos inimigos. E nós somos os nossos maiores inimigos, somos nós mesmos. Não há inimigo em nossa frente, e sim nós mesmos. Então que Deus possa abençoar cada um no seu coração, cada um tem a sua opinião, cada um tem aí a sua ponderância, que Deus possa tocar o coração e que façamos o melhor para a nossa terra, nossa gente, que tanto precisa e carece de apoio, de carisma, de respeito e de transparência também, né? Então, esse substitutivo número 1, referente à Lei 3.074, que anteriormente era PL 5, tão discutida, da reforma administrativa, da nova nomenclatura do Poder Executivo, ela veio apenas para poder corrigir alguns erros de digitalização, alguns erros de temática. Na realidade, não está criando cargos, não. Está corrigindo, porque na dotação orçamentária tem o dinheiro já para o Evaldo, que está na regulação de saúde, e para a Ludmila, que é servidora efetiva, que vai ficar como corregedora do município para poder atuar nas investigações de servidores que possa, porventura, vir cometer algum erro ou falha na atual gestão. Então, a FG da Ludmila, que é R$ 1.400, é uma função gratificada, é porque não tem cargo para ela nessa função, porque foi extinto o cargo de corregedor geral do município, que era de 7 mil e pouco reais. Então, extinguiu esse cargo e está se colocando as funções para que ela possa receber R$ 1.400 de uma FG para ela. Mas, porém, segundo informações de dotação orçamentária, já existe esse dinheiro, já foi feito na nomenclatura da PL 5, que hoje é a Lei 3.074 de 2017. Então, só está reparando falhas que ocorreu na PL 5 ao vir para essa casa. Então, eu só sou favorável porque eu procurei informar, procurei analisar direitinho a questão de algum reenquadramento para o diretor técnico, diretor administrativo do Hospital Municipal, tinha ficado errado e estão corrigindo eles. E alguns outros itens aqui também que está se colocando. Porque a criação de uma função gratificada, na realidade, tem a dotação orçamentária para ela, mas não tinha se criado, no caso, a FG para ela. No caso do Evaldo, da mesma forma, que é o coordenador da Central de Regulação, extinguiu a lei que se criou a regulação municipal, mas esqueceram, colocou na dotação o valor da pessoa que ia ser diretor de regulação e está se criando o nome, que é o coordenador geral de regulação, mas com salário que anteriormente era de R$ 5.000, está caindo para R$ 2.857. Então, é um desconto significativo nesse substitutivo número 1, no caso, a Lei 3.074, a antiga PL 5. Então, senhor presidente, eu sou favorável à emenda, no caso, esse substitutivo número 1 aí, para que possa readequar melhor, no caso, a PL 41, porque do jeito que ela estava meio distorcida, sem explicação mais viável quanto a transposição de funções, de alguns cargos de secretarias e também quanto a Ludmila, que é a corregedora do município, é advogada, é assistente administrativo da prefeitura, muito boa por sinal. Então, como disse anteriormente, tirou-se o corregedor de 7 mil e está criando uma FG de 1.400 para ela, criando apenas o nome, porque o orçamento, a dotação orçamentária já existe, no caso, na nomenclatura da criação da PL 5, transformada na Lei 3.074, que hoje veio para corrigir a PL 41, que transformará numa nova lei. Então, senhor presidente, eu voto favorável ao substitutivo número 1. Obrigado. Encerrado o encaminhamento de votação. Oi? A palavra, o vereador Petrônio Nego Rocha. Eu quero cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os demais vereadores,
cumprimentar aí e desejar as boas-vindas ao doutor Danilo, assessor da Câmara Municipal de Uruana, Chapada Gaúcha, Natalândia e outros mais. Muito obrigado aí pela presença. E eu já tenho votado, senhor presidente, desde o primeiro projeto, tenho votado contra. Traz hoje muito mais uma dúvida, Paulo. Mas você, como relator, observou muito bem, com certeza, os jurídicos desta casa, e nos traz ainda muito mais uma preocupação. Fui saber agora do presidente, mas também ele não soube explicar como é que esse cargo foi votado, essa lei, há uns 2, 3 meses aqui atrás. O Evaldo estava ganhando 6 mil e pouco lá. Agora reduz o caso dele sem falar na devolução do dinheiro, então. Então está praticamente errado. E muito errado. Agora se reduz o cargo dele, sem trazer, não sei se está aí no laudo, nos autos, a justificativa por que foi o erro e pagou, e não fala da devolução do dinheiro, é complicado, viu? É o caso que o vereador Paulo Arara acabou de dizer aí há pouco instante. Não me traz nenhuma dúvida que eu já votei contra o projeto na época. Agora, se não estiver, até, Paulo, se estiver no projeto, eu quero ver depois, se puder, sobre esse cargo da regulação, que antes, segundo, aí pagava 6 mil e poucos, agora vai passar para 2 e pouco. A primeira coisa que ia falar é que o cara não ia permanecer lá. Com certeza. Vai diminuir 4.200 o salário dele e ele vai permanecer lá, mas nunca. Certeza. Ele ganha salário de chefe, praticamente. Eu acho que tem que ser melhor explicado. Eu quero dar os parabéns para você na relatoria. Agora, se o próprio relator, junto com a parte jurídica desta casa, deu seu parecer contrário, e não me leva tempo nenhum, Paulo, que eu votarei favorável também. Já tinha votado favorável quando a primeira lei que veio aqui. Agora, para justificar, e sempre nós bateu aqui, e ainda ontem eu estava olhando uma consulta que fizemos ao IBAN, e na época da discussão do primeiro projeto, e tinha uma redução, segundo o prefeito, de mais de 300 mil. E nós temamos aqui que estava aumentando os gastos por mais de 300 mil, era o contrário. E agora já descobriu alguma coisa aqui. Então, o meu voto é contrário, senhor presidente. O senhor me perguntou, eu quero tentar só ser breve aqui, tentar te explicar aqui, que o senhor Evaldo trabalha na regulação como diretor. Existia esse cargo na gestão passada no valor de 6 mil e tantos reais. Esse cargo o prefeito extinguiu ele, e ele agora está criando esse cargo justamente para denominar o cargo de coordenador geral de regulação, que o valor seria o mesmo de diretor, 2.857. Se o senhor puder responder, pois não. Isso aí é porque o prefeito também tem que ajudar o vereador e proteger o vereador. Eu só queria saber por que ele não mandou, de onde vai tirar o que está gastando. Senhor presidente. Pois não. Saber se eu entendi direito, quer dizer que o cargo do Evaldo está extinto desde da lei anterior, projeto de lei 5, que gerou a lei 3.074, e ele continua recebendo sem ter a função, então? Eu acho que ele está... Foi o que passou o Valdir... Ou ele está afastado? Ele está como diretor de departamento. Segundo o que me contaram agora o vereador aqui, eu não tenho conhecimento. Estou falando que o vereador colega nos diz que ele está contratado como diretor de departamento, e o valor de 2.877. E o prefeito mandou para criar a denominação certa, que é o coordenador de regulação. Esse é o entendimento que o vereador me passou. Não tenho conhecimento se é verdade isso também, não. Obrigado. Encerrado o caminhamento de votação, o painel eletrônico estará aberto para votação.
O substitutivo número 1 ao projeto de lei número 41/2017 está aprovado por 9 votos favoráveis, 3 abstenções e está aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis, 3 votos contrários, 3 abstenções e nenhuma ausência de vereadores. Votaram contrário o vereador Hilton Campos, o vereador Paulo César Rodrigues, Petrônico Rocha, absteu o vereador Carlino Demóstenes, Paulo Arara, Chilma Nunes. Discutir 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Discutir a proposição, vereador Hilton Campos, encaminhou o voto, vereador Hilton Campos, vereador Paulo Arara, Valdir Porto, Petrônico Rocha. Está em discussão e votação em turno único a emenda número 1, a substitutivo número 1, ao projeto de lei número 41/2017, de autoria do prefeito municipal de Unaí, senhor Zé Gomes Branquinho. Declaro aberta a discussão da matéria. Encerrada a discussão, declaro aberto o encaminhamento de votação. É a emenda, senhor vereador. A emenda número 1 é substitutiva. Na realidade, nós estamos. Aquele projeto, o projeto que veio, ele foi substituído. Nós votamos, foi o substitutivo. Veio o substitutivo e agora nós estamos votando uma emenda ao substitutivo. Certo. O senhor poderia ler a emenda para nós? Pois não. Emenda número 1 é substitutivo de número 1 do projeto de lei número 41/2017. Inclua-se onde couber o seguinte artigo, substitutivo número 1 ao projeto de lei número 41/2017. Fica reduzido o vencimento do cargo de procurador-geral do município de R$ 9.279,03 para R$ 8.730,67. O valor do vencimento do item 2 do anexo 1 da lei número 3.074 de 2017 para se vigorar com a redação, data, forma do anexo único dessa emenda. Então, é a redução de 9.000 para 9.270 para 8.730. Essa é a emenda substitutiva. Encaminhar a votação. Tem a outra redução. Esse é do procurador e, da mesma forma, do cargo de assessor, do assessor municipal também, da mesma forma. Alterna de 9.279 para 8.730. São 2 reduções aí. Encaminhar o voto. Com a palavra, vereador Hilton Campos, para encaminhar seu voto. Senhor presidente, demais vereadores, por presente, às vezes a pessoa fala assim que tem que agir com coração, tem que agir com compreensão, ser solidário. Concordo, sim. Só que aqui nessa Casa de Lei é o contrário. Aqui nós temos que agir de acordo com a legislação. Nós não temos que pensar em agradar A ou B. Quando foi aprovado o projeto de lei 5, eu questionei a legalidade de enfiar essa segunda planilha dentro do projeto. Foi todo mundo passando por cima o rodo compressor, que é a razão que está lá no Ministério lá da Justiça, do Ministério Público. É por isso, passar por cima, quer dizer, que não quer analisar o projeto de lei, não. Entendeu? Então, quer o seguinte, votar, porque é o seguinte, igual foi dito, tem as benesses que nós recebemos do prefeito, então vamos votar favorável. Está aí, a injustiça agora maior. Se fizeram um erro no projeto de lei anterior e aumentou o salário sem poder, a Constituição Federal é bem clara, você não pode reduzir o salário de ninguém. Quer dizer, o prefeito que exonera os cargos comissionados demais que ele tem, mas depois de aprovado, mesmo eu tendo votado contra ter enfiado essa planilha, essa segunda planilha para agradar A e B. Esse é o que já viu, que não está fazendo o carinho dele, a obedição, amém, ao prefeito, a perseguição dele já veio. Pegou mais 2 cargos de confiança dele para começar a perseguir. Da mesma forma, tirando atribuições dos secretários, levando para dentro do gabinete, chefe, controle interno da prefeitura. Para que um secretário nomeado, que não faça em concurso público, vai lá ficar sendo humilhado, gente? Trabalha, tenha coragem de agir na vida particular, não fica procurando a teta da prefeitura e sendo humilhado, não. Eu acho que a dignidade do homem tem que ser respeitada. Esse prefeito não respeita ninguém.
A prova está aí, tirando atribuições do secretário, tira a controladoria da transparência do município de Unai, reduz o salário depois dele mesmo aumentar. Quer dizer, se falar amém e bater o braço no ombro dele todo dia, ir lá tomar benção, ele nunca vai estar errado. Mas quando não é o olhar no pé dele para fazer, sim, Senhor, eu estou aqui, meu Senhor, o que o Senhor quer que o servo faça? Então nós temos que pedir, Deus, dê sabedoria, dê honestidade, dê inteligência e não amor no coração, porque aqui não joga por amor, aqui julga por razão. E aí não pode, a Constituição Federal é bem clara, não pode haver redução de salário. Mais uma vez, voto contra a emenda. Ele caminha. Palavra, vereador Petrônico Rocha. Eu acho que, acho não, tenho certeza, quando nós discutimos o projeto na época de número 5, se não me engano, foi da memória, nós questionamos isso aí, Paulo Arara. Acho que era o projeto de número 5. Agora não sei se Paulo César chegou a ver a justificativa por que estará reduzindo o salário do procurador e do assessor. Que forma? Da mesma forma que já teve algumas pessoas que foram no hospital municipal, ao criar aquele cargo, criou um cargo lá no hospital, lá tinha um diretor, aí que hoje tem mais 2 cargos a mais, aí diz que estava reduzindo gasto. Como? Que tem, hoje tem uma atendente lá no hospital, volta uma polêmica aí de um mês, mais de um mês atrás, Paulo. Então tem que sair à tona mesmo, precisa disso. Então acho que o Ministério Público está fazendo o seu trabalho correto, Paulo. Parabéns para você. E as pessoas têm que falar, Carlinhos. Tem que falar, não, estou indicado aqui para fulano, cicrano, o que vai acontecer? Agora, e a mentira também, falaram, é decor parlamentar, viu? E eu acho que aquela gravação que chegar aí, quando chegar, se chegar para Arara, olha lá que vai tirar a carapuça de um bocado de gente, viu? Então, tá embutido aqui. Talvez foi a carreira que o prefeito já começou a reduzir isso aí e já ficou sabendo disso. Não sei se o Ministério... Acho que não. Eu quero aqui, até então, dar os parabéns para o Ministério Público, porque o que eu fiquei sabendo, que me chamaram lá aquele dia, que Vossa Excelência estava junto. Até por que o Wilton não está aqui? Eu nem sei por quê. A pergunta foi dele, não foi eu que questionei. Então, se chegar essa hora, aí da hora que falar, que chamar a pessoa lá, agora teve a gravação, foi cicrano, foi fulano, que aquela senhora, eu não vou citar o nome, mas você sabe bem o nome dela, quando ela falar que pegar algumas gravações que teve aqui na casa, ai. Então, isso mexe nesse projeto. O Wilton Campos sabe disso também. Aí vai complicar. E aí cadê o Olimpo? Aí é a hora que o Olimpo vai... Porque aí é que vai essa hora que ele vai trabalhar também. Eu acho que tem que trabalhar na coerência, segundo as gravações. Quando o promotor que falou, igual eu vi ele falando lá, daquela forma... E eu acho que eu fui muito consciente de ter votado contra naquele dia e quero continuar com o mesmo propósito, senhor presidente. O meu voto é contrário. Caminhar voto, presidente. A palavra, vereador Valdir Porto. Senhor presidente, membro da mesa, vereadoras, povo presente, o Marcelo, seja bem-vindo, Marcelo, a casa aí. Danilo, mais uma vez, obrigado. A função do Garapa, seja bem-vindo, a imprensa. Eu vou, de novo, tentar aqui corrigir alguns detalhezinhos. No Hospital Municipal não foi criado cargos. O diretor clínico já existe, porque a GRS, Gestão Plena de Pato de Minas, com a GRS de Unai, que é micro-região de saúde, exige-se uma eleição interna para ter ele. O diretor técnico, já existia um coordenador, aí se
só trocou na nomenclatura de coordenador para de diretor. O diretor administrativo também, da mesma forma, ele tinha o diretor do PA, aí só transformou em diretor administrativo para ter nível superior de administração, para melhor uma gestão de UNAI. Quanto aos cargos, quanto falar redução de salário, não está fazendo redução de salário na realidade não, porque todos nós sabemos que a PL 18 e a PL 19 aqui na casa não foram aprovadas elas corrigiam 6,29 de nossos salários e de prefeito, vice-prefeito e secretariados. Então, veio duas tabelas, uma tabela normal, com valores de 8.700 para o procurador e 3 assessor, e na segunda tabela, sem ser votada e aprovada, já veio, era corrigida, foi para 9.000 e pouco reais. Então, foi só um equívoco que houve nesse sentido aí. Mas o que ocorre? Os secretários, o procurador-geral, mais o assessor municipal, eles nunca recebeu esses 9.000 reais, na verdade. Ele sempre manteve o padrão de 8.730 reais. Então, na verdade, não está reduzindo o salário, está apenas corrigindo a tabela 1, porque a tabela 2 ela não foi aprovada, porque não houve um reajuste. Então, a tabela 1, ela manteve dos 4 cargos do procurador e 3 de assessores, porque eles têm o mesmo padrão que também, são também os seus 11 secretários que Branquinho tem hoje na prefeitura. Então, eu creio assim, volto a falar de novo, é humano, desde que nós não estamos prejudicando ao próximo, nesse erro grotesco de prejudicar as pessoas, eu creio que mais foi uma falha, e falha técnicas, falha temática. A Cristina, que é nossa parte de assessoria jurídica, que a gente sempre conversa com ela, nos explicou muito bem lá dentro lá. O erro, ele veio lá de trás, passou o erro, hoje ele está tentando corrigir o erro, mais nada. É como fala de novo, é real humano, mas agora persistir no erro é burrice. Então é melhor você corrigir, não ser burro, e manter o padrão certo, que é a linha do gerenciamento da administração pública municipal. Eu creio assim, a Constituição está certa, no artigo 37, inciso 10 e adiante, fala que realmente é verdade, não pode reduzir salário de servidor efetivo de carreira, cargos comissionados, você pode sim, você pode mexer, alterar, você pode extinguir, criar, nomear, exonerar, deixar eles vagos, porque o cargo em comissão, ele não é de carreira, ele é temporário. Cada prefeito que entra lá vai criar uma nova nomenclatura para poder criar novos cargos ou extinguir outros cargos. Exemplo é regulação de saúde. No governo passado se criou 4, 5 cargos de 4, 5 mil reais. O atual prefeito entrou, extinguiu a regulação e deixou só um a nível de R$ 2.800, que é cargo de diretor. Então, se nós pegarmos aqui o bojo da economia na regulação, foi grande. Então, a gente tem que dar os méritos, sim, para a parte da administração. Se está errando, está também tentando acertar. E eu voto favorável, sim, para poder facilitar e ajudar. Porque o UNAI precisa de nós. Nós precisamos que o UNAI cresça, o UNAI desenvolva, o UNAI para frente. E se nós começarmos com essa coisa de ser contra A e contra B, não funciona. Aqui é uma casa de leis, cada um tem sua opinião. Respeito demais todos que estão aqui nessa casa, que somos uma família. E uma família, ela não pode ser destruída por divergência de opiniões, de pensamentos. O que temos que ser é coerente, votar com a razão da consciência jurídica. E segundo a casa, na parte jurídica, os assessores jurídicos são excelentes, os economistas nossos, está mais do que certo e mais do que correto. Então, senhor presidente. Voto. A palavra, vereador Paulo Arara. Senhor presidente, vereadores, público aqui presente, assim, tem uns trem que acontece, parece que faz o bolo das coisas e não vê direito o que faz, e no final mesmo o diretor paga, o vereador fica aí nessa discussão, porque é complicado, mas só ontem me mandaram 62 WhatsApp do Hospital Municipal. Hoje já tem 20.
E a gente vai trabalhando, Valdir, e vai juntando as coisas, e vai analisando as coisas. Então, o que que acontece? Acontece um problema muito sério aqui, que eu até falei para o presidente lá na minha chácara. O que que acontece? Eu não vejo união. Estou ajudando o prefeito que eu posso até agora. Já foi 6 meses, dentro das legalidades. Mas eu não estou vendo a união de prefeitura com Câmara. Eu não estou vendo isso. Até agora, tem feito vários projetos bagunçados e tudo. Eu estou vendo muitos aqui tentando, passando por cima de ilegalidade, fazendo. Mas até agora eu ainda não vi. Eu ainda não vi um sequer. Nem um representante da prefeitura aqui dentro da Câmara não tem. É erro. Então o que é que a Câmara vale? O que é que está valendo? Muita coisa não. Porque depois, essa bagunça aqui, que acontece, porque o negócio falta pouco para melhorar. Quem vai pagar? É a mesa diretora. A maioria. E a mesa diretora está tentando. Eu estou vendo isso daí. Só que tem uma coisa. Até agora eu não sei porquê. Não tem aí um líder de governo. Até agora veio orçamento, veio tudo para cá. Eu não vi um da prefeitura até agora. Eu não vi ainda. Eu não vi. Então, eu me desculpa aí a administração, mas eles não estão preocupados com os vereadores. Porque é o seguinte, que nós estamos no meio. Prefeitura que é executivo, nós é legislativo e judiciário. Nós estamos no meio e aí nós só vamos tomar cacete. Agora, até agora está tudo em paz, tranquilo. Mas nós estamos fazendo o que pode. Eu estou vendo aí. Agora, daqui uns dias, já não dá para fazer mais o que pode. Porque não é nada não, mas o presidente está sentado naquela cadeira, que é o chefe da casa. Daqui uns dias, do jeito que ele vai indo, ele vai tomar tanta bordoada que ele vai ficar 20 anos respondendo processo, igual muitos estão respondendo até hoje. Isso é covardia. Isso é covardia. Porque está lá trabalhando. Está aqui trabalhando. Então é covardia. Então o que que acontece? O prefeito tem que preocupar de trabalhar em conjunto. Eu, pelo menos, eu estou vendo que não está tendo, ô presidente. Eu não estou vendo. Porque eu tenho visto o seu esforço, eu tenho visto você andado para todo lado, até me procurou esse tempo para trás, o negócio de projeto, esse trem tudo, eu estou vendo o esforço de muita gente. Mas eu não estou vendo aquela dedicação, porque não adianta, se não passar nessa casa, o prefeito não vai dar, não vai. Então o que acontece? Eu estou mandando para lá e pronto, se dane, quero que passe. E não é assim não, o trem não é dessa forma. Então, presidente, eu vou, mais uma vez, eu vou abster. Porque votar ao contrário eu acho que é complicado, eu acho que cada opinião de cada um, eu acho que sim, mas eu deveria, mas eu vou abster, porque é complicado essas coisas. Agora, eu acho que deveria, pelo menos essa casa, a hora que voltar do recesso, dar uma sentada para ver se nós organizamos, pelo menos ter harmonia aqui dentro, para nós tentar melhorar muita coisa para ajudar o Nair. Porque não adianta não, Valdir. Fica esperto, eu estou vendo ali, fica esperto, que depois de você cair lá, ninguém vai te ajudar não, você vai ter que se virar sozinho, não é fácil sair não. Fica esperto. Então, aqui é complicado, eu estou falando que é complicado. E a hora que chegar, que você começar a cair, a própria administração, muitos, nem todos, vai acabar de meter a mão na cabeça e te empurrar. A realidade é essa, então fique esperto. Então, vou abster, senhor presidente. Encerrado o encaminhamento de votação, o painel eletrônico estará aberto para a votação. Bom dia. A emenda número 1, substitutivo número 1, ao projeto de lei número 41/2017, está aprovada em turno único por 10 votos favoráveis, 10 votos favoráveis, 3 votos contrários, 2 abstenção e nenhuma ausência de vereadores.
Encaminhar voto, vereador Ítalo Campos, Petrônico Rocha, Valdir Porto e vereador Paulo Arara. Está em discussão e votação em turno único o parecer que dá redação final ao projeto de lei de número 34/2017, de autoria do prefeito do município de Noé, Zé Gomes Branquinho, que disciplina e autoriza a concessão de gratuidade no serviço de transporte coletivo urbano e rural de Unai para idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais, HIV, câncer, doenças renais, crônica, estudantes da outras providências. Declaro aberta a discussão da matéria. Encerrada a discussão, declaro aberto o caminhamento de votação. Encerrado o caminhamento de votação, o painel eletrônico estará aberto para a votação. Você pôs aqui no ritual, não pôs? Filma. Parecer que da redação final ao projeto de lei número 34/2017 está aprovado em turno único por 15 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção, nenhuma ausência de vereadores. Suspenda a reunião para aguardar a deliberação no âmbito das comissões acerca do parecer que da redação final ao subscrito número 1 do projeto de lei número 41/2017, por 20 minutos. Declaro suspensa essa reunião.
Recomposição de quórum. Constatado o quórum regimental, declaro o retorno aos trabalhos e a continuidade da deliberação das matérias constantes na pauta da ordem do dia. Está em discussão e votação em turno 1 do parecer que da redação final ao substitutivo número 1 do projeto de lei número 41/2017, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação de Direitos Humanos, que autora os dispositivos da lei número 3.074, 23 de março de 2017, e reorganiza e reestrutura a estrutura administrativa, organizacional e institucional da Prefeitura de Junaí e da outra providência. E 1852, de 15 de setembro de 2000, que organiza e disciplina o sistema de controle interno e de planejamento e de orçamento do Poder Executivo da outra providência. Declaro aberta a discussão da matéria. Apesar da votação final, eu gostaria de um tempo para mim dar uma olhada no parecer. Ou senão que leia. Beleza. Redação final. Agora, se quiser um tempinho, eu mesmo só quero tirar a dúvida. Pois não, só tem 10 minutos para discussão. Acho que dentro desses 10 minutos o senhor pode estar usando aí. Tá aqui, ó. Ele vai Vamos passar. discutir a matéria. Dez minutos aquele. 10 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, internautas, imprensa, minhas saudações. Gostaria de justificar aqui o parecer aqui de redação final, onde consta na seção 1A o artigo 11A. Entretanto, no projeto de lei 41, o artigo 11A não existe. Aí tem que verificar se está no substitutivo, porque no projeto não tem. Eu vou verificar aqui o substitutivo se mudou. Assim. Verificando aqui, senhor presidente, no substitutivo veio aqui realmente alterando o artigo 11, realmente. Seção 1A. Só que, aonde fala no projeto de lei que estaria o senhor prefeito modifica o artigo 10 da lei 3.211, passa a vigorar e tal. E após fala, insere-se o inciso 1A, o título 4 da lei 3.74, 23 de março de 2017, numerando o artigo 10 e 11 do seguinte termo. Então, quer dizer, ele fala aqui que fica remunerando o artigo 10 e 11 nos termos, só que aqui não tinha, só trazia aqui no projeto de lei o artigo
10A. Agora, no substantivo, que era a minha dúvida, vou verificar, veio o artigo 11A, mas não tem o artigo 10A. Então, quer dizer, mais uma vez, nós estamos frente a um parecer feito a toque de caixa para agradar a vontade pessoal do prefeito, aonde esse poder legislativo está brincando de ser vereador. A redação final está errada. Por quê? Porque quer jogar o servidor para ir lá e fazer dentro de 5 minutos. Quer dizer, não tem 10 minutos para suspender a reunião para ir embora para casa. Então, com devido respeito, tendo em vista que a redação final está diferente do substantivo, faltando o artigo 10, não tem como ser votado esse parecer de redação final. Inclusive, peço que fica gravado nos anéis dessa casa que a redação final está suprimindo o artigo do próprio substantivo de lei. Então, isso é um erro que jamais poderá acontecer, porém, aqui, nesse Poder Legislativo, eu já vi de tudo. Até pedir para baixar a altura do semáforo, eu já vi, entendeu? Então, quer dizer, nós já deparamos com isso. Criação de dia do atleticano, do cruzeirense, tudo, carroceiro, e assim por diante. Mas agora, votar um projeto que mexe com a estrutura do município, reduzir salário, primeira vez, nesse período que eu estou aqui, nesse 5º mandato, que vem reduzir salário. Se quiser cortar gasto, corta de lá. Será que isso aqui já é uma represália? Porque nós não aprovamos o reajuste do vice-prefeito, do prefeito e nós, vereadores? O secretário já ganha mais que o vereador, porque teve um ano atrás que aquela economia estava em crise, nós deixamos de dar reposição para o vereador, entendeu? Então reduziu, nós hoje ganhamos menos do que um secretário. E quando alguém vai lá pedir o secretário fazer uma coisa, ele acha que ele é o dono do maquinário, é ele que manda para a administração e faz o que quer. Tanto é isso que eu falei esses dias, que 500 metros de estrada para chegar na porta do senhor, porque tem os tanques de leite, não fizeram. Mas lá para a festa, faz para tudo quanto é festa. Então agora eu acho o seguinte, vou fazer um churrasco aí para encomendar esses meus amigos que têm 500 metros de estrada só para chegar na casa, faça um churrasco que aí a prefeitura vem. Porque todas as festas arruma todo, mas para o pobre não arruma hora nenhuma. E a redação final aqui eu estou vendo que está totalmente equivocado. Na substantivo tem um artigo 10 e na redação final não tem. Então, por essa razão é que eu estou, desde já, vou posicionar contrário à aprovação, à redação final do projeto. Encerrada a discussão, declaro aberto o caminhamento de votação. Com a palavra, o vereador Hilton Campos, para encaminhar seu voto. Mais uma vez, minhas saudações a todos. Eu agradeço muito a Deus, as pessoas que confiam na minha pessoa e que estou aqui no meu 5º mandato consecutivo, que para mim é uma glória. O meu agradecimento eterno aos meus eleitores, ao pessoal de Unai, meus amigos, e deixo aqui registrado. Nunca vi uma Câmara agir com tamanha irresponsabilidade igual nós estamos vivenciando neste ano. Infelizmente, mas também a irresponsabilidade não é só daqui não. Está no jornal que o seu prefeito irá começar a governar no ano de 2018. Por que ele aumentou 3,70 a folha de pagamento com os gastos que teria o dever de reduzir, aumentou 3,70? Fica a minha preocupação. Você vai trabalhar a partir de 2018, entrevista dele concedida ao Jornal da Cidade, que é público e notório, que hora nenhuma ele refez. Um prefeito que não teve coragem de indicar uma pessoa para ser lida aqui na casa, para levar essas questões de faltas, erros nos processos dele. Queria complementar, nós tínhamos lá o Danilo, que sempre ouvia e interpretava os projetos juntamente com a assessoria dessa casa.
Como nós podemos parecer que a Comissão de Justiça deu que é ilegal, cedeu um dos membros da comissão pela ilegalidade, e o mesmo corpo jurídico dessa casa dá outro parecer favorável? Isso é brincadeira com a coisa séria. Isso é descumprir sem qualquer responsabilidade pensando. Quer dizer, eu quero emprego na prefeitura e voto o que você quiser. Só que tem um vereador aqui que vai dar o grito que tem que combater isso aqui. Nós não podemos coisa dessa aqui. Parecer jurídico pela inconstitucionalidade. O mesmo corpo jurídico, depois o vereador vai lá e muda o parecer que é legal. Depois a redação final, dentro de um projeto desse, com tanto artigo alterando, dentro de 5 minutos que pode contar quem está aqui e pode olhar pela paralisação do painel aqui para ir numa reunião e votar a redação final. E a redação vem faltando artigo do dispositivo do substitutivo. Quer dizer, o presidente da casa é responsável, no nosso regimento, de organizar, fiscalizar esses erros, essas aberrações. E o vereador tem a sua impunidade para falar, mas não é impune para votar coisa ilegal. Entendeu? E eu estou aqui decepcionado com as atitudes, os atos praticados aqui nessa casa pela maioria dos vereadores. Não quer trabalhar pelo povo, quer sim negociatas igual foi afirmado, jeitinho entre o executivo e o legislativo. Ia estar a prova disso aqui. Olha se tem como a redação final no projeto de lei desse tamanho com menos de 5 minutos, gente. É pior, nem eu era tão fã do Ailton Senna, mas estou vendo que nem ele, com aquela velocidade que tinha, não é tão rápido igual os servidores dessa casa e os vereadores da comissão para emitir um parecer. Entendeu? Não podemos fazer coisa errada. E está errado. Primeiro, as comissões já falam, prazo de 48 horas para outra comissão reunir os dias, não tem emergência nenhuma justificada aqui, não tem impacto financeiro, não tem nada, atropelando tudo. E vereador ainda fala, você está tirando, ganhando de 9 mil e tanto, baixa para 8 e tanto, não é alteração salário não. Tira do dele para ver se não vai dar o grito. Vai lá, tira o mesmo percentual que tirou aqui está tirando, de 2 servidores. Tira no salário dele. E vamos ver se você vai concordar se não reduziu ou não reduziu. Quer dizer, interpreta em troca dos cargos da prefeitura. Às vezes pode suprir. Mas isso é uma vergonha. Nós não podemos aceitar. E não tem outro jeito, senhor presidente. O senhor vai colocar essa casa legislativa em situação difícil, por não fiscalizar o regimento interno dessa casa, bem como corregedor dessa casa. Nós não podemos aceitar tanto crime de decoro parlamentar e nada faz. Igual já alertei, tem membros que já faltou mais de 5 reuniões em comissões. Nada foram feitos para substituir o ARD. Voto contrário à redação final por erro e por irresponsabilidade desse poder legislativo. Encerrado o encaminhamento de votação, o painel eletrônico estará aberto para votação. O parecer que da redação final substitutivo número 1 do projeto de lei número 41/2007 está aprovado em turno único por 9 votos favoráveis, 3 votos contrários
3 abstenção. Encaminhou o voto. Discutiu matéria, o vereador Hilton Campos. Encaminhou o voto, o vereador Hilton Campos. Pois não, não. Excelência, autorizasse passar para mim uma cópia do parecer da redação final, nesse instante, para que eu tenha ele em mãos. Uma vez que eu encaminhei o voto, alegando que tem erro na redação final e depois poderá alterar lá nas comissões e eu fico como mentiroso. Então, eu quero que passe a cópia imediatamente para mim. Vai ser entregue, senhor vereador. Convido a todos para a 27ª reunião ordinária, primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Anaí, a realizar-se no dia 7 de agosto de 2017, segunda-feira, às 14 horas, nesse plenário, vereador Antônio Pereira dos Santos, do Palácio Zé Vieira Machado, sede do Poder Legislativo do município de Anaí. O painel eletrônico estará aberto para registro presente dos senhores vereadores. Cadê os da comissão? Tem na conta também? Tirou o copo da comissão. Deus lá mesmo, não tem nenhuma copa para eles. Hã? Tem uma copa também. Deixa eu encerrar aqui, quer ver? Constatada a presença de 15 vereadores, às 15 horas e 34 minutos, declaro encerrada essa reunião. Para a solução. A todos.